sempre eu falo e sempre me chama a atenção é a graça do Senhor, a paciência que Ele tem com os seus servos, de manter, de guardar os seus servos na sua palavra durante um longo período de tempo, e assim a própria carne ela ir modificando, as paixões da vida, os desejos carnais, e isso é muito importante, porque as pessoas que são ceifadas no meio da vida, elas não têm o tempo de se converterem ao Senhor. Por isso, quando eu penso nisso, eu fico sempre pensando que o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele tem pressa que as famílias se desintegrem, que os jovens se percam, que tudo isso aconteça. E a Bíblia nos chama a atenção muitas vezes de nós que somos mais velhos sermos ensinadores, Os homens sejam ensinadores, as mulheres sejam ensinadoras. Tudo que nós temos que fazer na vida é ensinar. E às vezes aquilo que nós ensinamos não é bom, nem para nós não é bom. Assim, a gente ensina, dói, mas precisamos ensinar. Porque todas as pessoas, inclusive nós, queremos muitas vezes que Deus faça para nós aquilo que nós queremos e não aquilo que é o certo. Quando nós queremos isso, Deus, nós não queremos saber se aquilo é bom, vai ser bom para nós ou não. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos momentaneamente. E a maior parte das vezes, aquilo que nós queremos momentaneamente não é bom para nós. A palavra chega a dizer assim: vocês não recebem porque vocês pedem mal. O que é pedir mal, queridos? É pedir coisas que estão fora do princípio da palavra de Deus. Ou pedirmos coisas que Deus, como Pai, Ele não se alegraria em colocar em nossas mãos. Pedir coisas que nos levariam a perigos. Não é? E nós temos uma dificuldade tão grande de entender isso. Tão grande. Quando nós olhamos para os nossos jovens, aí nós vemos, nós já passamos um pouco dessa fase, mas ainda há em nós essas raízes ainda, Há em nós essas questões, essas coisas ainda. Às vezes nós queremos que Deus faça por nós. Olha, Deus, eu não quero saber se eu tenho que fazer para mim isso aqui, E a maioria das vezes aquilo não é bom. Quando a palavra fala que nós temos que ensinar as coisas de Deus, precisamos de tudo que nós vamos ensinar, seja para quem for, ensinar as coisas segundo o rudimento da palavra de Deus. Ou você pensa que, para quem conhece a palavra, muitas vezes a palavra também não é dura? Claro que é. Às vezes a gente vai pegar a Bíblia para ler assim, meu Deus. E não dá para falar assim, não é comigo abrir a Bíblia, porque a gente conhece a palavra. E Deus fala. Mas muitas vezes, queridos, nós não queremos escutar a Deus. Deus fala, nós não queremos escutar. E nós notamos quanto nós aprendemos a palavra de Deus, Nós alegramos quando nós vemos uma brincadeira como aquela de segunda-feira. Quanto nós, mesmo que erramos, Não, mas é uma bênção. Quanto que nós já aprendemos com a palavra de Deus. Que gostoso, Aprendemos. Se nós fizéssemos essa brincadeira assim com um grupo, experimentássemos fazer essa brincadeira com um grupo que não conhece a Bíblia, nada, não conhece, não vai na igreja, aí nós ficávamos surpreendidos como a pessoa não conhece nada, Então é importante, se der tempo para a gente, a gente acaba lembrando, A gente acaba lembrando. É que assim, correndo, a gente não lembra. Mas é importante. Aqui
aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus tem nos moldado, tem nos ensinado, né? Eu fico alegre, né? Fico feliz, porque tem coisa que nem eu sei, né? Tem umas coisas lá que perguntasse para mim, eu também não sabia, né? Mas a gente tem que procurar saber, tem que às vezes errar para poder aprender, né? É importante. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui, sempre a Bíblia é um assunto muito conhecido, né? Então vamos falar do capítulo 13, libertação, de Lucas. Capítulo 13 de Lucas. De vez em quando nós falamos um pouquinho sobre isso aqui, mas nunca frisamos isso aqui para valer, né? Como precisamos tratar desse assunto, né? Capítulo 13 de Lucas fala sobre a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Às vezes nós falamos assim rapidamente, mas não entramos nesse mérito aí da vida espiritual de cada um. Hoje nós vamos entrar porque é libertação, né? Eu sempre gosto de lembrar, queridos, gosto de lembrar e gosto de pregar, né? Que só a libertação é que nos dá o direito de ser feliz, é que nos dá o direito de colocar a mão naquilo que o povo do mundo ganha. A Bíblia diz que o ímpio ajunta e dá para o justo. Só a libertação que nos dá esse direito. Por isso que libertação, você não pode pensar o seguinte: não, eu já fui, eu vou passar por libertação de novo, né? Até o último dia da nossa vida. Precisamos de libertação. Porque se nós orarmos, por exemplo, quando os discípulos andavam com Jesus, e quando Jesus falou assim para Pedro, falou para Pedro: afasta de mim, Satanás, né? Pedro não estava aprendendo com Jesus? Imagina Jesus ensinando Pedro 3 anos e meio, eu ensinando vocês 30 anos. Quanto ele, o ensinamento de Jesus é superior, não é? E Jesus falou outra vez para Pedro, 2 vezes, uma foi essa, ele disse: olha Pedro, eu vi Satanás descer do céu como um raio sobre a tua vida, né? Sobre a tua cabeça, né? Quer dizer, para te destruir, mas eu intercedi por você, e em outras palavras, eu tive misericórdia de você, porque você, ainda que está fazendo errado algumas coisas, que o inimigo tenha alguma, vamos dizer assim, legalidade para entrar na tua vida, eu estou na tua frente. Que coisa, né, queridos? Que coisa tremenda isso, né? Como a gente pensa isso. Então é importante, sempre quando nós falamos sobre libertação, lembrar que, até esse ditado que o mundo fala, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A palavra de Deus, ela vai entrando em nossas vidas, vai entrando, vai indo, e chega uma hora que nós tomamos a posição na palavra. Às vezes as pessoas chegam e dizem: pastor, meu filho, marido, não sei quem, e tal, eu falo: olha, já conhece a palavra, já sabe onde é a fonte, agora só ora para que Deus preserve a vida, porque na hora que porque não tem outra saída. Jesus falou assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta. Então, se por exemplo um dos nossos filhos, ou marido ou esposa, seja quem for, não estiver seguindo o caminho do Senhor, vai chegar uma hora que vai, eu vou usar a palavra correta, que vai se estrepar. E aí, já ouviu a palavra, vai chorar, né? Vai sofrer, vai passar os apertos terríveis, e vai ter que buscar, vai ter que ir na fonte beber água. Não tem outra saída. Ou morre. Para você ter ideia do que estou falando aqui, queridos, quando nós tratamos desse assunto em 1 Coríntios capítulo
7, que fala dos casamentos, né, a respeito de matrimônio, de casamento, de unidade, que a Bíblia, sempre eu comento sobre isso, mas eu nunca entrei nesse mérito aqui, fala que se uma mulher, que ela não é cristã, ela consente em se casar com um homem cristão, ou vice-versa, né? Ou um homem cristão casa com uma mulher que não é cristã, né? E fala que um é abençoado por causa do outro, porque senão os filhos seriam bastardos, né? Eu gosto muito desse tema aí, porque se Deus não abençoasse os dois, metade seria amaldiçoado. E não há maldade em Deus, não pode ter maldade em Deus, né? Aí eu quero chamar a atenção de um assunto, de uma coisa aqui. Então, se a mulher é cristã tem um homem que não é cristão, que não quer saber e que atrapalha ela servir a Deus, mas aí a correção vem para ele também, hein? Ou não? Você acha? Claro. É claro. É claro que é isso. Então, muitas vezes, né, quando nós trazemos aqui a questão de libertação, nós não trazemos a questão de libertação apenas visando que a igreja, o que você que está aqui na igreja está precisando da libertação assim, a esse ponto. Não é isso, claro que nós temos libertação, mas que para que nós possamos olhar, aprender e olhar na nossa vida e a nossa volta para podermos fazer aquilo que faz tempo que eu não falo, um paralelo para entender o que acontece no mundo. Eu vou contar aqui hoje, vou falar sobre isso hoje. Um paralelo, querido, qual é a definição de um paralelo, Carlos? Qual é a definição de um paralelo? Cida. Paralelo é dois lados. Paralelo. Qual a definição correta de um paralelo? Vai juntos. Também. Vanessa. A definição de um paralelo são duas linhas que nunca se encontram. Preste atenção nisso. Paralelo são duas linhas que nunca se encontram. Se você andar no paralelo com o Senhor, é ruim. É ou não é? É ruim. É o que nós acabamos de falar agora. Acabamos de dizer agora com a palavra, né? Aquele que não é comigo é contra mim. Está num paralelo. Ou está comigo, ou está no paralelo. Se está no paralelo, nunca vai se encontrar. Entende? Então, queridos, em muitas coisas da nossa vida, não é só na vida espiritual, na vida, no relacionamento conjugal, na vida espiritual, na vida financeira, nas nossas amizades, em muitas coisas nós precisamos analisar essa questão. Por quê? Vou trazer para você. Porque nós olhamos para, de repente, para o mundo, para as pessoas que você conhece, para tudo que nós chamamos, vamos dizer assim, de alegria da vida, de alegria da alma, vamos dizer assim. Nós vemos que 90% é momentânea. É tudo algo momentâneo. Aquilo é um momento e depois aquilo é amargo, não é bom. Porque não tem fundamento. E nada que não tenha fundamento pode fazer com que a alegria perdure na vida de um cristão, de uma pessoa, de um ser humano. Entende? Então nós estamos saindo dos paralelos da nossa vida. Qual é o paralelo? O paralelo, por exemplo, eu louvo a Deus, mas eu blasfemo. É um paralelo. É ou não? Eu sou crente, mas eu vivo me embriagando.
paralelo. Eu sou cristão, mas vivo contando mentira. Eu fui batizado, tomo ceia, mas continuo no pecado. O que é isso? E vou chamar a atenção de mais uma coisa. Quando a Bíblia fala assim, que os devassos, os fornicadores, os mentirosos, não entram no reino dos céus, entende, queridos? É complicado, a gente precisa prestar muita atenção nessas coisas. Por quê? Porque cai naquela palavra que Jesus falou, né? Eu sou a porta. Olha, muitos estão aqui na porta. A porta está aí, olha que porta linda. Não, que adianta, eu não vou entrar nela. Né? Vou olhar para o buraco lá, está lá, né? Todas as promessas, por exemplo, que estão lá no Apocalipse, mas e agora? Eu não posso entrar. E o muro não dá para pular, porque você já viu a extensão e a altura do muro da Nova Jerusalém Celestial? Você já leu no Apocalipse? Que tamanho é? Então procure saber. E o negócio é que Jesus está na porta. Ele não vai deixar entrar por ele aqueles que não são conhecidos. Estão entendendo? Esse é o grande diferencial. Então, queridos, eu quero trazer aqui como libertação, eu quero lembrar dessa questão para você nunca esquecer. Paralelo. É por isso que nós, cristãos, precisamos nos arrepender dos pecados. Porque eu não falei dessas coisas aqui, mas existem muitos paralelos. Muitos paralelos na vida do cristão, que precisa chegar uma hora em nossa vida, que a palavra, que a água mole na pedra dura, vamos trocar de novo aí, ela vai batendo lá até que convence. Olha, eu não quero fazer mais isso, não quero mais fazer isso. Entende? Sabe por quê, queridos? Porque nós nunca vamos conseguir ter a alegria completa enquanto nós andarmos no paralelo. Ah, sabe, pastor, eu tenho um problema A, B ou C. Queridos, o problema que cada um de nós temos, ele não é a causa da nossa infelicidade. Não é. Não vá pensar que, por maior que seja o problema que você tenha, seja a causa da tua infelicidade. A infelicidade do ser humano é uma coisa interna, não é uma coisa externa. Por que eu quero dizer? Porque, por exemplo, quando nós falamos aqui, olha, vamos agradecer ao Senhor porque nós temos todos os nossos membros do nosso corpo. É uma boa, não é? Uma beleza. Mas tem muita gente que agradece ao Senhor que não tem os membros do corpo. E se nós orássemos, ficaríamos com inveja. Nós agradecemos ao Senhor porque a nossa família não tem ninguém assim assado, mas tem muita gente que louva o Senhor e tem aqueles problemas lá. Por isso Jesus falou assim, que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades. Por quê, queridos? Porque o que nos faz ser felizes, preste atenção no que eu vou falar, é quando nós focamos numa situação e tiramos a visão do Senhor e focamos naquele acontecimento. Tiramos a visão do Senhor e focamos no acontecimento. Nós damos mais importância àquela situação. Quantos homens e mulheres do mundo pensam só em dinheiro? A Bíblia fala aqui onde nós estamos aqui, né? No capítulo 12 de Lucas, né? Porque eu gostaria de chamar a atenção, pode pular, depois a gente vai voltar lá, né? Presta atenção, capítulo 12 de Lucas, nós vamos aí no versículo 34, né? 34 diz o seguinte, 12:34 de Lucas, só para te dar uma palhinha aqui sobre isso aí.
Vamos ler comigo aqui? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não é? Desculpe. Que valor tem o tesouro de cada um? E que tamanho é o tesouro de cada um? Se você olhar para todos os seres humanos, não é? Vamos pensar assim, Abraão, o maior tesouro de Abraão, qual era? Isaac. Isaac foi um presente de Deus, uma promessa de Deus para Abraão, mas estava tirando Abraão da presença de Deus. Por isso que Deus pediu Isaac. Mas um filho é coisa tão comum para todo mundo. Por exemplo, Ana, quando teve Samuel, já foi diferente. Ela fez uma promessa, Deus honrou, ela pegou Samuel com as roupinhas, tudo pegou a sacola, está aqui, ó. Eli. E como Samuel foi abençoado por Deus e abençoou o povo, hein? Ah, mas será que ela ficou feliz porque deu o seu filho para ele cuidar? A alegria dela estava naquele que criou Samuel. Eu estou falando isso aqui, queridos, não é porque eu acho que isso é fácil, não é que eu acho que isso é fácil. Entende? Não é que eu estou achando que isso que nós estamos falando aqui é fácil de fazer. Mas é necessário que a gente aprenda. Porque Deus pode dar qualquer coisa para você, qualquer uma das coisas que você almeja na sua vida, só para ver se você vai continuar amando Ele ou vai se tornar o seu tesouro aqui. E o teu coração vai estar lá. Viu? E Deus pode tomar o que Ele te deu. Tomar não, Ele pode permitir, não é tomar. Deus não toma o que deu. Mas Ele pode permitir que crie bicho no que você conseguiu, porque você não serviu Ele. Você entendeu o que eu estou falando, né? Por isso, queridos, que Deus se alegra quando nós conseguimos as coisas que nós queremos em nossas vidas e continuamos glorificando a Deus por aquilo que está nas nossas mãos. Não podemos deixar de pensar nisso. Por quê? Porque onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Né? Um galo de briga, que ganha briga de todos os galos? Uma fazenda? Uma grande empresa? Um animal qualquer que você tenha um amor superior com ele, que tira da presença de Deus? Pode ser o teu tesouro, até coisa que não tenha valor monetário. Até aquilo que não tem valor monetário. Porque o teu coração de repente está naquilo. E você só vê aquilo. E aquilo torna-se a máquina do teu trem. A locomotiva do teu trem. E o mundo, queridos, o mundo vai sempre olhar para você assim e dizer assim: mas por que você não faz tal coisa? Né? Como se você não tivesse o mesmo poder que o outro tem, você fosse uma pessoa menos importante do que o outro, né? Enfim, coisas assim. Coisas assim. Então é importante
pensar que qualquer tesouro que nós tenhamos em nossas vidas não pode ocupar o centro das nossas emoções, que é o nosso coração. O Senhor tem que estar sempre no centro da nossa vida. Amém? Já aprendemos sobre o paralelo e sobre essa questão. Amém? Agora vamos lá. Vamos lá. Voltando lá para o capítulo 13, versículo 1, nós vamos ler de 1 até o 5. De 1 até o 5, eu vou ler lá junto com vocês por causa da tradução, né? Fica assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns dos que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. O que acontecia lá? Pilatos era o governador, o cara que mandava ali, e quando alguém fazia alguma coisa que não gostava lá, ele matava os caras, pegava, punha junto, misturava o sangue junto com, fazia o barro, aqueles tijolos para fazer as construções, ele não estava nem aí para dar exemplo para os outros, que ele era mau. E vamos lá, e estava essa discussão aí. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidado, vós que esses galileus foram, pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Em outras palavras, as pessoas chegaram a Jesus e falaram assim: que coisa, o homem lá misturou o sangue dos galileus ali com aquilo para fazer, olha que coisa horrível, e aquele povo era pecador demais, né? Preste atenção para você poder entender, né? Jesus falou assim: vocês pensam que ele era mais pecadores? Olha lá, não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos morreram igual. Significa, o que Jesus quis falar aí significa o seguinte, queridos. Eu vou depois entrar nessa outra parte aí. São dois casos aí. O que Jesus falou foi o seguinte: as pessoas acostumam com o pecado. O pecado é uma coisa que vicia. Pecado vicia, né? Por isso que a Bíblia fala assim, que nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado é uma coisa, já falamos outro dia, a prática do pecado é outra coisa. Se nós olhássemos aí para o mundo inteiro, para todo mundo, para os nossos dias, para o nosso tempo, para Araraquara, para a América Brasileira, para nossos bairros, para tudo que nós estamos aqui, e nós olhássemos com os olhos espirituais, olhando para essa palavra, nós iríamos entender quantas pessoas são cortadas aí pelo meio da sua vida e não vão conseguir glorificar a Deus e nem usufruir, nem dar testemunho daquilo que Deus fez nas suas vidas. Por quê? Por causa do pecado. Porque nós não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte. E quanto mais tecnologia, quanto mais desenvolvimento no mundo, quanto mais sabedoria, quanto mais entendimento, mais pecado. Mais fácil pecar. Em outras palavras, quanto mais liberdade nós temos, mais fácil pecar. Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, que nós não podemos pensar que a liberdade em Cristo nos dará, não podemos usar para a ocasião do pecado, né? Um tema que fala que a gente prega no batismo, né? Por quê? Mas sabe, pastor, e tal, queridos, qualquer um de nós que estivermos infiltrados no pecado, corre o risco de ser cortado e o sangue ser misturado aí, porque misturar o sangue para fazer barro aí e jorrar pela rua é a mesma coisa. Olha, o pastor não gosta de pregar isso não é gostoso de ouvir, mas é a verdade. Por isso a Bíblia fala assim: por isso
olhai vós mesmos o vosso caminho, as vossas ações. Por quê? Porque de repente, queridos, nós estamos achando que aquilo que nós temos, é muito fácil, eu falo todo dia aqui. Nós vemos aí, queridos, os famosos. Mas o famoso tem lá não sei quanto disco de ouro. Mas você só tem um de lata. Mas dá importância naquilo de lata como se fosse de ouro. Está entendendo o que eu estou falando? Honra quem tem honra, glória a quem tem glória. E você vai viver bem. Entende? Eu fico pensando às vezes, queridos, o que o mundo está empurrando, estou falando que é libertação. O que o mundo está empurrando os seres humanos hoje, né, para a beleza externa dos seus corpos. Isso é uma carnificina. Entende? E é muito combustível para o inferno. Não é bom de ouvir, vou falar, mas é a verdade. Por quê? As pessoas chegam, lembra a palavra que nós pregamos sempre aqui, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Mas e o homem que confia no seu próprio talento? E o homem que confia na sua beleza? Estou falando do homem no sentido geral. E o homem que confia na sua juventude? E o homem que confia no seu poder financeiro? Na sua eloquência? Entende, queridos? Claro, nós, queridos, a Bíblia diz que tudo que está escrito foi escrito para o nosso conhecimento e que tudo que acontece à nossa volta é também para que nós possamos aprender. Olha, não vai pensar que nenhuma notícia que você vê aí na televisão, você vê uma notícia na televisão, você vê qualquer coisa que você vê aí. Hoje nós temos muitos programas que só falam porcaria, que se você pegasse, fosse um jornal escrito torcer, sairia sangue. Mas tudo isso aí tem um fundo de pecado. É que nós às vezes julgamos, porque quando você vê uma questão, acontecer um caso qualquer na televisão lá, e eles falam, a reportagem fala aquele caso que aconteceu, foi o que eles conseguiram colher e já falam logo em seguida. Então eles não sabem de toda a história, eles ouvem um lado da história. E eles jogam aquilo no ar, que eles precisam de dinheiro. E aí nós ouvimos aquilo, vemos e fazemos um julgamento. Então, todas essas mortes prematuras, todos esses problemas que você vê com os famosos, tudo que você vê com tudo isso, entende? É para o nosso conhecimento, é para que o povo de Deus, conhecendo a palavra, entenda que tudo isso está em desacordo com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Nós vamos ver, nós estamos vendo lá a rainha Elizabeth hoje comemorando, né? Tal e tal e tal, né? O que eu tenho com isso? Você viu na reportagem que até uma pessoa tem muita ostentação, daria para sustentar milhões de pessoas essa ostentação. Aí eu pergunto, aquilo é justiça ou é injustiça? Se eu tivesse uma posição daquela, sinceramente eu não queria uma posição daquela para a minha vida. Não queria. Mas tem gente que almeja que lá até morre ou mata por aquilo. Então, queridos, é importante a gente analisar essas questões aí, né? E a palavra, ela nos fala sobre isso, né? Vos digo antes que se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis, morrereis, né? A torre vai cair em cima, né? Ou vai lá misturar o sangue com isso, com aquilo.
E aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou? Pensai, eu não sei o que eles não põem lá. Vocês pensam que foram mais pecadores do que todos os outros, né? Do que todos os homens que viveram em Jerusalém? Não, queridos. Eles estavam vivendo ali, todo mundo vivendo ali, e simplesmente aquilo aconteceu, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que o povo tomasse uma posição e entendesse o que está acontecendo. Como o povo não entendeu, por exemplo, o cálice da ira de Deus se encheu contra essas pessoas. É muito simples. Você vê, por exemplo, hoje nas firmas, quem trabalha em empresa, né? Quem trabalha em empresa que hoje tem engenheiro de segurança, né? Quem conhece empresa, né? Tem tanta coisa de segurança. Você vê acontecer cada acidente, você fala, como que um acidente desse acontece numa empresa onde tem engenheiro de segurança, onde tem isso, tem aquilo? Como é que acontece isso? Como é que os caras não calculam aquilo? Entende? Calcular, calcula, mas quando a ira de Deus se enche, a torre cai na cabeça. Estava vendo hoje a questão do vento, da destruição do vendaval de ontem, né? por aí tudo, e eu pensando comigo, nem comentei com a Marlene, pensando comigo. A Bíblia fala assim que Deus faz do vento o seu cavalo. Ah, pastor, mas claro que alguma pessoa dali era inocente. Se tiver algum inocente ali, o Senhor vai restaurar aquilo que perdeu. Mas muitos vão quebrar a cara porque não glorificaram a Deus. Aí você vai entender porque a Bíblia diz assim, dos dois fundamentos, que a chuva vem sobre a casa que está construída sobre a rocha, a tempestade vem sobre ela, bate contra ela, mas ela não cai. Entende? Porque o Senhor está no comando. Em outras palavras, mesmo que derrubar a tua casa, por exemplo, estou falando no real, agora eu mudei para a vida real, e tiver algum cristão lá, o Senhor está com ele, com ela. Entende, queridos? Ele vai restaurar as coisas. Sempre nós temos que olhar os acontecimentos, queridos, do mundo para saber em que ponto e em que pé nós estamos. Como é que estamos vivendo? O que é que estamos vendo? O que é que você está vendo? Entende? Porque nós não vemos. Né? Quando Deus falou para Moisés, abriu lá o mar, o que é que você tem na mão? Tem um cajado. Então, bate o cajado aí. Porque, o povo não tem água, você tem na mão um cajado, bate aí. É só isso que eu tenho. Mas diz assim, toma uma posição. Porque você tem um Deus que pode tudo. Então, quando você toma uma posição e faz aquilo que está dentro do princípio de Deus, esse universo que você acha tão bonito e estranho, tem hora, ele é obrigado a obedecer você. Ah, pastor, mas obedecer a mim? Sim. Quantas vezes você viu a Bíblia falar que o sistema teve que obedecer a homens? Quantas vezes? Tiveram que obedecer a homens. Né? Quando os muros de Jericó caíram, né? O cara dando em volta do muro de Jericó, o povo dando em volta do muro de Jericó, eu já falei aqui as dimensões uma vez do muro, e todo mundo grita, né? Você viu o grito derrubar com poder de bomba atômica? Né? Outro homem está lá, vem desafio Deus deles, pode jogar água aí em cima do meu sacrifício, joga água aí, vai lá buscar água, põe em cima, Deus vai queimar, vai pegar esse sacrifício. Não foi o homem que falou? E o que aconteceu? Deus fez.
Davi, né? Foi contra o meu Deus. E assim por diante, queridos. E assim por diante, toda a vida foi assim e não vai mudar. E se você for procurar hoje, você vai ver exemplo de homens e mulheres que ainda têm esses acontecimentos nas vidas hoje. Acontecem nas suas vidas hoje. Deus supre, Deus faz, Deus opera milagres maravilhosos. Existem homens vivos hoje, vivos, que se contassem as suas histórias do que Deus faz, daqui 1000 anos alguém diria o mesmo que disse de José do Egito. Mas será que isso é verdade? Né? Às vezes eu fico olhando para a minha própria vida, de Deus mudar a lei, uma lei de alguém que é preso, e mudou a lei. Mudou a lei. Se você contar isso para alguém, daqui 1000 anos, isso é conversa. Conversa fiada. Entende? Mas disse o Senhor, eu sou Deus e não mudo. Eu não mudo. Eu amo aqueles que me amam. Amém? A Bíblia diz que o trono do Senhor está firmado no céu e não pode ser abalado. Ninguém vai abalar esse trono. Agora, nossa missão, queridos e cristãos, é ser o sal da terra e a luz do mundo. Nossa missão é pregar o Evangelho. Nossa missão é que, embora muitas pessoas ouçam, mas que um pouco, né? Aprenda, para que se mantenha essa chama viva daqueles que ouvem a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, eu estava pensando nisso nessa passagem ontem, eu estava ontem pensando sobre isso aí. Eu não lembro onde está aqui, mas eu vou achar uma hora qualquer aí, se alguém achar, assim, que muitas famílias, muitos homens, muitas famílias, muitos lares receberam santos anjos em suas casas ou no mundo, que o mundo não era digno deles. Mas viveram no meio de vocês, de nós, e nós não conseguimos reconhecê-los, que eram de Deus. Homens que vieram com o propósito de ensinar, de trazer salvação, de mudar a vida, de trazer verdadeiramente uma alegria espiritual, mas nunca foram reconhecidos. A Bíblia diz homens que como é que fala? Que o mundo não era digno deles. Então, queridos, é importante a gente frisar essas questões, não é? Vamos lá, mais um pouco. Jesus falou, não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, e todos de igual modo perecereis. Todos, se não houver arrependimento. Agora vamos trazer isso aqui para aquela promessa do Apocalipse, do arrebatamento. Vou trazer isso aqui para o arrebatamento, para a gente poder entender. Enquanto já falamos de arrebatamento aqui, curso de arrebatamento, né? O curso do final dos tempos, de escatologia, de arrebatamento, né? Quantas pessoas, né? Vamos supor que ainda que a torre não caia em céu, mas que Jesus volte e não vão ser arrebatados. É o mesmo ou pior do que a torre cair em cima, ou não é? Sem contar, queridos, sem contar que a Bíblia diz que aqueles que morrem no pecado, lá para onde vão, vai haver choro e ranger de dentes. Lembra disso? E que o seu verme não queima, mas não acaba. E que toda a eternidade vai estar vendo o indivíduo, eu vou falar a você porque você está salvo no Senhor, amém? Amém. Salvo no Senhor. Tudo que acontecer na vida desses indivíduos, da família desses indivíduos, da sua geração espiritual, vai judiar ainda. Jesus contou uma parábola sobre isso. Que eles passarão ao céu e a terra, minha palavra
não vai passar. Nós nos arrependemos aqui, quebramos a maldição na nossa vida. A misericórdia do Senhor entra em ação nas nossas vidas. Passamos os apertos aqui, mas temos uma promessa de Deus. Mas, no entanto, aqueles que não agradaram a Deus, não é? Muitas vezes vivem as maldições na terra e ainda na vida espiritual futura, né? E nós vemos alguns casos aí, queridos, que aqui na terra dá para a gente saber, né? Vamos pensar naquele caso, por exemplo, daquele assassinato que houve naquela jovem lá em São Paulo. Como é que chamava aquele cara lá que matou aquela jovem lá? Depois o pai, que era, depois de 20 anos, que era matador lá na Bahia, lá no norte, não sei onde lá. Gutenberg, como é que chamava o cara lá? Gutenberg, aquele nome lá, né? 20 anos depois, né? O cara era matador lá no norte, aí mudou para São Paulo, se escondeu por ali, papapá. No final das contas, veio acontecer na família dele, e por essa razão ele foi preso, né? Depois descobriram que ele era tal matador lá de 20 anos atrás. Quer dizer, o que aconteceu? Ele colheu, eu não estou aqui julgando, mas estou falando para a gente entender. Ele colheu o que ele plantou lá atrás. Quanto nós vemos isso no nosso dia? É que nós não damos importância, né? Nós não damos importância. Mas se a gente der importância nas coisas, por isso é importante que ele diz, o cristão que está aprendendo a palavra de Deus, ele se interar com as coisas. Quando Deus coloca alguém na vida dessa pessoa, na sua vida, você procurar conversar, descobrir o que tem prendido na vida dessa pessoa, o passado, né? Para que haja libertação, para que haja mudança de vida. Entende? Para que haja uma mudança de vida. Para que haja conversão, para que haja transformação de vida. Então é importante, né? O que eu estou dizendo aqui, não é só falar que você vem aqui que você vai ter uma libertação. Não, eu, para mim, penso o seguinte: se a minha família inteira viver mal, eu nunca vou ter alegria completa. Como é que você vai ter alegria completa se a tua família estiver estraçalhada? Como é que você vai ter? Né? Hoje eu estou aqui na igreja louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, estou aqui uma bênção e tal e tal. Amanhã a minha família está reunida e está no inferno. Como é que eu vou ter alegria completa? Como é que vai ser minha alegria? Não é isso que o Senhor fala, chama de alegria completa. O que ele chama de alegria completa é exatamente algo que nós poderíamos passar as nossas dificuldades, sim, transferir o nosso fardo pesado para Ele, entendeu? Receber o fardo dele, que é suave, é leve, né? E viver uma vida pronta, né? Para enfrentar qualquer dificuldade que aparecer, e alegre, porque nós temos salvação, né? Fico pensando, como que alguém pode viver bem, sabendo que, mesmo que ela tiver a vida eterna, promessa da vida eterna, sabendo que o filho dela, que é uma parente dela, vai para o inferno? Como é que pode viver bem? Como é que pode? Isso é libertação, queridos, né? E eu quero dizer uma coisa pior para vocês, muito pior. Quantos das nossas famílias não estão debaixo da torre que pode cair? Quantos hoje da nossa família não estão debaixo da torre, correndo perigo? Quantos da nossa família não estão para ter o sangue misturado com o barro?
Então nós não podemos ficar, se é que temos essa esperança da salvação, não podemos andar nesse caminho paralelo. Não podemos andar nesse caminho paralelo. Temos que fazer algo, temos que orar, clamar a Deus por essas vidas, que elas se encontrem, que Deus tenha misericórdia delas. Entende? Pedir misericórdia ao Senhor, que essas vidas, por uma questão, por outra, encontrem o Senhor, sejam encontradas pelo Senhor. Porque quando você vai lá e você se torna de repente bênção para uma família, que alguém aceita Jesus através da sua vida, da sua comunicação, muitas pessoas devem ter orado por aquela pessoa e só escolheu você. Entende? E muitas vezes até nós que somos escolhidos não temos a sensibilidade de entender que aquela vida precisa de uma palavra nossa. Mas existe uma promessa do Senhor. Está lá em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. 12, 3, 9 e 12. Coisa assim, vamos procurar aqui. Já falei muito isso aqui. Então vamos procurar para né? Vamos poder trazer. Hoje nós vemos, queridos, muitas vezes a pessoa diz assim, eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais tal pessoa, eu não aguento mais aquilo lá, eu não aguento mais. Não é? Mal sabe aquela pessoa que sempre ela foi a ocasião daquela pessoa estar naquela situação. Entendeu? Então nós precisamos sempre ter essa posição. Eu acho que é 12:3. Daniel 12:3. Eu já ando esquecendo os versículos, eu já não ando memorizo, mas não ando. Mas o negócio não é saber onde está, é saber o que está escrito, né? Não que vocês viram lá ontem. Olha lá. Eu quero que você lembre disso aqui, queridos, como uma promessa de Deus. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça. Vamos trazer aqui uma outra tradução. Resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, há uma promessa para quem ensina. Há uma promessa para quem ensina. Agora, ninguém pode ensinar se não aprende, né? Você precisa aprender para ensinar. Ninguém dá o que não tem. Não é? Então, é necessário aprender para poder ensinar. E nunca aprender para ficar só para si. Né? Outro dia, um culto que nós vimos lá, um rapaz pregando lá na igreja, ele falou muito bem, muito bem. Deus, já falei aqui também, Deus não tem prazer em dar nada para ninguém, que não abençoar ninguém, que não se torne um abençoador. Ele pegou. Né? Deus quer que você seja abençoador, quer te abençoar para que você seja abençoadora, e assim então você vai se esvaziando daquilo que é velho, que é o ódio das coisas velhas, e recebendo novidade do Senhor na sua vida a cada dia. Amém? Alguma pergunta sobre o que nós falamos aí? Alguém tem uma pergunta? Está tudo bem? Amém? Glória a Deus. Gostaram da reunião? Foi ruim? Foi boa? Como é que foi? Foi bom, né? Amém? Glória a Deus. Vocês já ganharam mais um pastor. Vocês estão com medo, já ganharam mais um. Glória a Deus. É muito bom, queridos, a gente poder glorificar a Deus e saber que nós não estamos ainda perfeitos, mas a Bíblia diz assim, para que nós sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. E aprendendo o que nós vamos fazendo, né? Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, né?
Deus pelo que Ele tem nos dado, tem feito em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nós te agradecemos pelo dom maior do Senhor ter nos encontrado, Senhor. Ter nos transportado do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Por podermos estar aqui para ouvir a Tua palavra nesta noite. Por sermos incomodados por Ti, Senhor. E nós colocamos diante de nossa família, nossa casa, toda a nossa família, porque nós queremos salvação como a Tua própria promessa diz. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Continua operando o Teu milagre e o Teu poder. Continua tendo misericórdia, Senhor, de cada um de nós, estendendo o Teu grande amor, os Teus cuidados para com o Teu povo, para com a Tua casa. Enquanto nós buscamos a Tua face, a Tua presença, e nos empenhamos em conhecer-te cada dia mais, dá-nos a chance de conhecer-te mais e mais, e levar a Tua palavra, o Teu Evangelho. E livra-nos de toda soberba, livra-nos de um coração, Senhor, cheio de coisas do mundo. Livra-nos, Senhor, do evangelho errado, de entendimento errado. Livra-nos, Senhor, do homem malvado, da boca errada. Dá-nos, Senhor, a Tua graça e o Teu Espírito, e opera o Teu poder e o Teu milagre em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória.